amiguinho, tudo bem com você? Quarta-feira começando e a nossa lição de hoje tem por título Uma borda vermelha na roupa. Você viu que eu estava com uma coroa? Hoje nós vamos falar também de coroa. Nossa irmã Ellen White vai continuar a contar a visão. Mas antes disso, amiguinho, você já decorou o verso novo dessa semana, aquele que é um pouquinho maior? Vamos falar mais uma vez para a gente ir memorizando? Ele diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então fala junto comigo, tá bom? E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Nós vamos aprender, tenho fé. E vamos estudar hoje sobre uma borda vermelha na roupa. A irmã White continuou contando a sua visão e descrevendo o que ela viu. E enquanto ela e os outros salvos, porque ela não estava sozinha ali, ela via outras pessoas que também estavam salvas ali caminhando juntos. E eles estavam próximos, sabe de quem, amiguinho? De Jesus. Ele acompanhava essa caminhada, ele estava junto. Então, o Jesus que hoje você fala através de oração vai caminhar junto com você na nova terra. Enquanto eles estavam caminhando, ela escreveu que eles tinham coroas brilhantes e roupas brancas. Então ela viu ali pessoas diferentes que tinham coroas brilhantes, todos tinham coroas, mas uns tinham roupas brancas. E na borda dessa roupa, então lá embaixo, como se fosse a borda do vestido, tinha uma parte vermelha. Então a beirada das vestes era vermelha, então as pontinhas eram vermelhas. E ela conta que ao cumprimentá-los, depois ela perguntou para Jesus, quem são essas pessoas? Por que a roupa delas são diferentes? E Jesus respondeu que essas pessoas eram as pessoas que haviam morrido pela verdade, amiguinho. Então eram pessoas diferentes que haviam morrido pela verdade. E você imagina quem vai estar entre essas pessoas que haviam morrido pela verdade? Você lembra quem foi a nossa última história? Que ele morreu pela verdade? Nosso amigo Paulo vai estar com essa roupa branca com as bordas vermelhas. E ela continuou contando a história dela. A história da visão que ela viu. Isso é muito legal, porque tem hora que nós ouvimos contar histórias que não são verdadeiras. A irmã Ellen White viu sobre a nossa nova casa. Ela teve um momento ali de poder visualizar onde vai ser a sua casa e onde vai ser a minha. E ela fala assim: o Monte Sião estava bem à frente deles. E nessa montanha, o Monte Sião era uma montanha, havia um belo templo. Ao redor do templo haviam outras 7 montanhas. E nessa montanha cresciam rosas e lírios. E ela viu criancinhas subindo essas montanhas. E algumas crianças, amiguinho, subiam essas montanhas e alguns andando, mas outros estavam voando com as suas pequenas asinhas. Pensa que legal! Nessa nova terra você vai poder ter asas. Você vai ter uma coroa, uma casa muito bonita e você também vai ter asas. Então, para caminhar, para chegar nos lugares, vai ser muito mais rápido se você quiser dar um voo pela cidade. Além disso, das 7 montanhas que cresciam as rosas e os lírios, ela viu as crianças que voavam em direção ao topo das árvores e elas arrancavam flores. E lembra um diferencial, amiguinho, dessas flores? Que aquelas flores que foram arrancadas dessas árvores, elas nunca murcharão. Então as crianças voavam, pegavam a flor que queriam e levavam junto com elas, porque aquelas flores nunca iriam murchar. E aí, amiguinho,
ela não conseguiu descrever em palavras as coisas maravilhosas que ela viu. Então, o que ela contou foi uma parte da visão, porque teve coisas que foi tão incrível que ela não conseguiu descrever. E ela disse assim: "Oh, se eu pudesse falar a língua de Canaã, se eu pudesse, com certeza, eu iria contar tudo para vocês com mais detalhes sobre as belas coisas do céu." Sabe, amiguinho, só dela contar, eu já fiquei morrendo de vontade de estar lá, de participar desse momento incrível, de ver as pessoas que morreram pela fé, morreram pregando Jesus, de ver também essas pessoas ali, elas estão ressuscitadas, elas acordaram do sono, porque a morte das pessoas que aqui morreram, mas que confiaram em Jesus e entregaram a sua vida, vai ser um sono. Quando Jesus voltar, elas vão despertar desse sono. E você sabia que lá no céu não haverá mais os grandes oceanos igual nós conhecemos hoje? Pensa só, se você mora aqui no Brasil e seus avós moram lá na Ásia ou na Europa, como que se chega nesses lugares? Longe, são lugares longes. Você tem duas opções de meio de transporte. Um pode ser os aviões, ou você pode ir, deixa eu ver aqui se tem um meio de transporte que você pode ir até lá. Achei! Tem um outro meio de transporte além dos aviões que pode te levar caso seus familiares ou amigos morem longe. Você pode ir em navios. Então, hoje nós temos duas opções: viajar de avião ou de navios para lugares longes. Mas lá no céu, não vai ter esses oceanos na nossa nova terra. Não vai ter esses mares que cortam e dividem os lugares. Lá, nós teremos lagos, teremos fontes, mas não vão ser oceanos. E quando você precisar ir ver as pessoas que moram um pouco mais longe, essa viagem vai ser super rápida, porque você vai poder voar também. Então, já pensou que divertido? E aí, no céu, você poderá visitar qualquer pessoa muito rápido, com as suas asas ou apenas caminhando. Em vez de oceanos, o que vão ter lá no céu? Lagos e fontes de água. E direto do trono de Deus correrá o rio da vida. Então, do trono de Deus correrá um rio que tem por nome Rio da Vida. E nós temos um Deus muito amoroso, amiguinho. Você já pensou que incrível os detalhes que Ele está preparando para a sua chegada na sua nova casa? Para isso, hoje você precisa ser obediente, precisa confiar, ser cuidado por Deus e levar a mensagem dele para seus outros amigos que não conhecem desse Deus maravilhoso. Porque você tem esperança que se aqui nessa terra você morrer pela verdade, ou se você morrer antes de Jesus voltar, que você vai ter uma nova casa esperando. Mas os seus amiguinhos que não conhecem a Jesus, se eles morrerem hoje sem conhecer a Jesus e sem aceitar eles no seu coração, eles não vão ter a mesma esperança que você tem de ter uma nova casa. Então não perca as oportunidades de falar sobre Jesus para os seus amigos. Combinado? E pense que Jesus está preparando um lar incrível para você. E vamos às nossas atividades de hoje? A primeira atividade está escrita assim: pinte as flores abaixo, lembrando de que no céu as flores nunca murcharão e que você as poderá colher no topo das montanhas usando as suas asas. Então tem duas flores bem bonitas, olha aqui, amiguinho. Vê se você consegue enxergar. As duas flores, opa, tá dando para ver mais ou menos, né? Mas aí na sua lição você vai conseguir ver melhor. Então você vai pintar as flores que lá no céu você vai poder colher. E a primeira questão de hoje, vamos ver se você aprendeu tudo que nós estudamos. Essa lição teve vários detalhes, várias descrições de como vai ser a sua nova casa, hein? E a primeira pergunta diz: por que algumas pessoas terão uma borda vermelha em suas vestes brancas? Por que, amiguinho? Que tem uma corzinha vermelha na borda de algumas roupas lá no céu. Porque essas pessoas morreram por Jesus, morreram pela verdade.
Então, não se esqueça, essas pessoas têm uma roupa diferente. Como as crianças subirão ao alto das montanhas enorme? Como, amiguinho? Dá para subir? Caminhando ou dá para subir? Voando, muito bem! E me conta, você quer usar as pequenas asas que terá quando chegar no céu? Você já pensou, amiguinho, como vai ser você tendo asas para se locomover muito mais rápido, para ir em lugares mais altos e lá no céu não vai ter esse perigo que você tem hoje de subir em um local alto, cair e se machucar. Você vai estar num local protegido, cercado de pessoas boas e cercado do amor do nosso Deus e Ele vai estar bem pertinho de você. Então, amiguinho, ame a Jesus. Olha o que é a nossa reflexão. Ame a Jesus, seja obediente a Ele, ao papai, à mamãe, aqui na terra, para que você possa ir voando em direção à sua nova casa no céu. Amiguinho, assim conclui a nossa lição hoje, mas hoje é apenas quarta-feira. Você ainda vai saber mais sobre a sua nova casa estudando a lição dessa semana. Então eu te espero amanhã. Beijo da tia Angélica, tchauzinho e até amanhã.